Bom dia, paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um nessa manhã de sábado, dia 7 de agosto de 2021. Sábado, 7. Veja a perfeição de Deus se realizando mais um dia na minha e na tua vida. É só acreditar pela fé. Quem acredita, recebe. 1 Samuel, capítulo 3. Deus fala com Samuel em sonhos. Estarei lendo o versículo 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. Uma passagem bem conhecida, um texto bem pregado, onde existia 3 pastores, pastor presidente, sacerdote Eli, e seus 2 filhos, pastores Ofni e Finéias. Até então Deus precisava de um homem que fosse fiel. Deus precisava de um pastor que fosse fiel a ele. Já se começa por aí. Deus conta com os fiéis. Deus conta com aqueles que desce à casa dele, à casa do oleiro. Certa vez, Deus falou a um profeta chamado Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 18, Deus falou, o seu profeta disse, desce, que eu quero falar contigo. Se não descer, como eu vou te mostrar? Tem que descer. Até então Jeremias desceu, em oração, na madrugada. Deus abriu o portal de visão, de voz, e ele ouviu Deus falar, e viu um homem sentado próximo a uma mesa chamado de roda, fazendo um vaso. Ali Deus explicou ao seu profeta Jeremias o que ele faria com o povo, se não se arrependesse. Se o povo se arrependesse, Deus não castigaria, se o povo se arrependesse. Mas, se o povo não desse ouvido, aí o castigo ia vir, perderia uma bênção. Então, nesta mensagem, Deus precisava que os sacerdotes fossem fiel a Deus e clamasse na peleja, clamasse na batalha, clamasse na guerra, buscasse ao Senhor. Mas sacerdote Eli, o presidente do templo, estava cansado, já enfadado de idade, que passou a sua vida amando mais Ofni e Finéia, seus 2 filhos, do que o próprio Deus. Quando nós amamos mais os nossos filhos, nossa família, tiramos Deus do primeiro lugar, colocamos Deus em terceiro, plano, quarto ou quinto, o Senhor ele fecha o portal da visão. O Senhor ele fecha o portal da audição. Homens, sacerdotes, pastores, já abrindo um leque, já abrindo um parênteses para hoje, pode até pensar que estão na vontade de Deus, mas não está mais. Pode até pensar que está fazendo certo, mas não está mais. Se percebe que é difícil alguém chegar todo macumbado na igreja, todo possesso e ser liberto. Jesus Cristo não está nem permitindo que o inimigo se manifeste em alguns lugares. Por quê? Por quê? Por causa da misericórdia. Porque o homem, ele nunca perdeu o seu orgulho. O homem sempre tem uma porcentagem de orgulho no seu coração,
que é o que traz a exaltação. E quando ele é ferido, este ego de orgulho, o homem abandona o Senhor. E Deus sabe tanto disso, Jesus sabe tanto disso, que nem permite a manifestação em alguns lugares. Isso é a pura verdade. Quando alguém levantado como Samuel, como alguns pastores que nós vemos pela internet, em algum lugar, que ainda expulsa os demônios no nome de Jesus, é claro, que ainda chama as legiões para fora, o que está na coroa, o cabeça, e muitos chegam a desacreditar. Por quê? Porque parou naquilo. Está como o sacerdote Eli. Parou, sentou, só esperando a hora da cadeira quebrar para ir embora. É perigoso. É perigoso. Esta palavra de hoje não é para a ovelha que está começando agora não, hein? Esta palavra de hoje é para as pessoas, para servos e servas que perderam há muito tempo o sal. Que sal é esse, missionário Ronaldo? O sabor, o prazer pela obra do Senhor. Perderam. Não é diferente aqui. Deus levantar o menino Samuel. A Bíblia diz, versículo 7, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Deus chamava Samuel. Samuel, ele não entendia. Ele pensava que fosse o sacerdote Eli. Ele não conhecia o Senhor. Eu creio que todos sabem quem é Samuel. O filho de Ana, aquela mulher que orava, com uma rival chamada Penina, que tem um marido chamado Eucana. Essa é uma história que eu não vou trazer à tona porque só tem 12 minutos. Isso é outra pregação. Mas até então eu quero falar aqui sobre o profeta Samuel. Mas para me falar dele eu tinha que falar do sacerdote Eli, de Ofni e Finéias. Então Deus já não contava mais com os 3 pastores. Porque a Bíblia diz que de tanto o presidente da igreja, sacerdote Eli, passar a mão na cabeça dos seus filhos, não corrigir do jeito que era para ser, os filhos faziam o que queriam na congregação do Senhor, no templo do Senhor. E isso houve uma apaga lá para frente. Também não é o caso da agora, de falar agora. Então, o menino Samuel ainda não conhecia o Senhor. E o Senhor começou a chamar pelo nome dele. E ele ia até o sacerdote Eli perguntando, o Senhor me chamou? Não, não chamei Samuel. Mais uma vez o Senhor chamou Samuel. Ele foi até o quarto do sacerdote Eli. O Senhor me chamou? Não, Samuel. Mais uma vez, a terceira vez. O Senhor me chamou? O sacerdote Eli. Não, Samuel. Foi no momento em que o sacerdote Eli entendeu que Deus estava levantando o jovem Samuel. Hoje, eu e você, para ser levantado dentro do ministério hoje, dentro de uma congregação, está complicado. Porque os sacerdotes não mais estão entendendo quando Deus está te chamando, quando Deus está querendo te levantar. Porque eles próprios querem levantar os obreiros deles como pastor no dia que eles bem querem. Eles próprios querem levantar os seus obreiros como diácono, como presbítero, no dia que eles bem querem. Eles não deixam mais Deus fazer. Eles não deixam mais Deus levantar. Tem que ser da vontade deles. A mesma coisa acontece aqui nessa mensagem. O sacerdote Eli levantou os 2 filhos do jeito que queria. Os filhos não conheceram o Senhor. Se prostituía, roubava, fazia tudo errado. Então Deus, ele encerrou. Ele disse, já chega. Eu preciso levantar o meu ungido. Eu preciso levantar um que eu consiga ainda falar com ele, que eu consiga mostrar e ele entender.
porque os 3 sacerdotes, o pai e os 2 filhos, não conseguiam mais, se perderam na caminhada. Tem muitos hoje perdidos na caminhada. Tem muitos hoje indo com Maria, vai com as outras. Eu vou fazer teatro no ministério, eu vou imitar ele também, vou filmar para saber que eu também faço. Eu vou fazer dança, espetáculo, vou, que ele também faz. Eu vou convidar fulano de tal, porque ele convidou também. E fica nesse vai e vem de Maria, vai com as outras. E os obreiros ali como Samuel, para ser levantado, ficam por ali, ouvindo o Senhor chamar. Antônio Carlos, Zé Raimundo, Francisco, Pedro, João, Mateus, Rodrigo, Antônio. Estou aqui, Senhor, quero fazer a obra. Eu quero ir para as ruas pregar, eu quero fazer missão, eu quero louvar, eu quero dar o melhor. Eu quero fazer a obra do Senhor. E fica ali, de banco, porque o cego surdo, cansado, sacerdote cansado, já não ouve mais o Senhor, já não tem mais visão, mas está pegando o microfone, falando o que quer e fazendo o que quer, por causa de um paletó e de um cabelo bem cortado. Ou por causa de um estátua. Isso aí é pastor de 20 anos, 30 anos, 40 anos, essa pastora missionária de 50 anos. Tem que ser do jeito que ela quer, tem que ser do jeito que ele quer. Mas está chegando já. Se chegou a vez de Eli, certo? Chegou a vez de Eli dizer assim: Samuel, Deus quer falar contigo, não é mais comigo não, agora é contigo. Deus está quebrando o orgulho hoje de crente antigo, de crente que acha que sabe mais do que os outros, certo? 12 minutos da perfeição de Deus, além de ser sábado, ainda é 7. Essa mensagem é poderosa. Acredite, e aonde você estiver, você vai ver o orgulho daquele exaltado cair por terra. Depois dá um testemunho aí nesse canal, para saber que ele está fazendo efeito na tua vida. Um abraço grande, fiquem na paz.